Olá, começa agora o UFSCar Notícia, o programa que traz informações da Universidade Federal de São Carlos. E hoje você vai ver. O UFSCar preserva mais de 200 hectares de cerrado, um bioma cada vez mais raro no estado. É um espaço que muitas pessoas que são carlenses, outras pessoas que residem em São Carlos, não conhecem. Tem exposições na biblioteca comunitária, que é aberta a todos os moradores de São Carlos. O UFSCar cedia competição que revela talentos do futebol. Muitas crianças e adolescentes pisam pela primeira vez numa universidade pública. Não é só jogar futebol, o estudo é muito importante e tem que ter um estudo. O UFSCar Notícia está no ar. Um refúgio para muitos animais com vegetação diversificada. Um bioma cada vez mais raro no estado de São Paulo. A UFSCar tem um vizinho ilustre. Estou falando do Cerrado. Verde, beleza, movimento, vida. Tudo isso dentro da UFSCar em São Carlos. São mais de 200 hectares de vegetação preservada. Por causa da agricultura e da pecuária, hoje só resta 1% da área de cerrado que existia no estado de São Paulo. Então, lugares assim são refúgios para os animais. E aqui na UFSCar não está longe da gente não, fica bem perto da cidade. Aqui embaixo, o trabalho de pesquisa não para. Todo sinal de vida é observado, como essa toca de tatu, por exemplo. E essa, ela tá ativa, porque não apresenta teia de aranha, né? A terra tá bem mexidinha e a gente não sabe se realmente é o tatu que está usando. Tem alguns animais que também costumam usar as tocas como refúgio para fazer ninho. Pelo caminho, encontramos pegadas. Essa é a de um veado. Em um outro ponto, dá para ver que uma capivara passou por aqui. Continuamos nossa caminhada. Curiosos como a gente, logo os saguis aparecem. Javana é bióloga e faz parte de um grupo de pesquisa da UFSCar, responsável pelo levantamento dos mamíferos do Cerrado. Recentemente, né, a gente teve registros de onça-parda, tamanduá-bandeira e o Dasypus serpentincintus, que é o tatuzinho, o tatuí, que são novos registros, né, desde 96. Como é difícil encontrar esses animais, câmeras são instaladas para flagrar a movimentação dos bichos, que são mais ativos à noite. E a expectativa sempre é grande para saber o que foi registrado. Registrou um cachorrinho do mato. Muitos animais se alimentam de frutos, por isso o biólogo Leonardo está sempre atento às plantas. Essa é a lobeira. Ela tem uma função importante porque ela tem uma relação direta com o lobo-guará. O lobo-guará, grande parte da dieta dele é desse fruto, né? A fruta do lobo, da lobeira. E ela acaba sendo muito importante porque ela tem uma atividade antiparasitária no lobo-guará. Então, onde tem lobeira, a gente pode dizer que é um lugar potencial para ter lobo-guará. E o lobo-guará ele é extremamente importante para o cerrado em si, porque ele é um dos poucos predadores de topo da cadeia. Mais adiante, uma planta que muita gente já ouviu falar, mas não conhece. Essa é a catuaba. Ela é uma planta rasteira aqui do Cerrado. A gente tem o privilégio de encontrar nessa formação aqui no campus da UFSCar, porque ela é uma das espécies que estão altamente ameaçadas, principalmente aqui no contexto do estado de São Paulo. O tempo está quente. Então fomos para uma área bem mais fresca e encontramos visitantes. Joyce é estudante de ciências biológicas. Diz que quando precisa relaxar dos estudos, vem para cá. Uma área de preservação que, se não fosse a universidade, eu acho que não teria conseguido preservar e que faz muita importância para a fauna e para a flora. Aqui tem um córrego protegido pela vegetação. E não é à toa que o Cerrado é considerado o berço das águas. Dentro da vegetação de cerrado do Brasil como um todo, há as matas de galeria, que tem essa característica. Em termos de florística, as plantas elas são muito parecidas com as plantas da Mata Atlântica. A gente tem alguns exemplos aqui do samambaiaçu, do palmito jussara, que a gente encontra aqui na área de São Carlos, né, na área da UFSCar. E acaba sendo muito importante para a cidade, porque parte da água que a gente bebe vem dessas áreas e particularmente próxima ao campus da UFSCar.
A árvore ao lado foi o lugar escolhido por essa aranha néfila, que faz grandes teias de coloração dourada e é inofensiva para os humanos. Para poupar energia, todos os dias ela reabsorve a parte da teia que serve como armadilha. E até uma folha pode ser usada para a reprodução. Essas bolinhas abrigam larvas de insetos. Muitos vivem embaixo d'água. 30 novas espécies de insetos aquáticos foram descobertas aqui. Os insetos aquáticos ultimamente têm sido utilizados como indicadores de mudanças ambientais, principalmente poluição de água, né? Órgãos como a CETESB e IBAMA têm utilizado os trabalhos de comparação de áreas preservadas e áreas impactadas para se ter um parâmetro da dimensão das alterações ambientais que os homens têm causado nos ambientes. O Cerrado da UFSCar é referência de conservação e os insetos encontrados são prova disso. Essa aqui é uma família de um grupo chamado Trichoptera, é uma família chamada Hydropsychidae, né? Porque eles têm pelinhos na parte do abdômen deles e que serve para a respiração. E você encontrar esse tipo de inseto aqui na UFSCar, o que indica? Indica uma boa qualidade ambiental, porque primeiramente, como ele precisa dessas brânquias, né, que são como se fossem pelos no abdômen para respirar, ele precisa de áreas bem oxigenadas. E essas áreas podem mudar bastante conforme a época do ano. No período da estiagem, o Lago da Maiaca fica totalmente seco. Mesmo assim, a vida se renova. Muitos dos insetos aquáticos e outros organismos, como outros invertebrados, podem ficar em período de dormência, como se fossem envolvidos por uma capa de um ovo, e assim que a água volta a ter contato com eles, eles voltam então ao ciclo de vida natural. E o que dizer delas? A grande maioria das aves a gente mais ouve que vê. Ah, então demos sorte. Olha só, com tanto espaço por aí, tem quem quer justamente o galho que já tem dono. Esse é o coleirinho de coleira, nome explicado pelo colar branco. Também flagramos o sanhaço de fogo, que chama atenção pela cor e gosta de pousar no topo das árvores mais altas. O Cerrado da UFSCar abriga mais de 260 espécies de aves que ajudam a espalhar sementes. Quando a ave se alimenta do fruto, essa semente que passa no trato digestivo da ave, ela sofre, né, uma quebra dessa dormência. Então, a partir do momento que ela sai nas fezes das aves e é depositada no chão, né, ela tem o potencial de germinar muito mais rápido do que teria se ela não tivesse passado pelo trato digestivo da ave. Sementes que podem se transformar em árvores como essa. Repare na casca grossa. É uma estrutura mais resistente, já que o cerrado sempre passa por incêndios. E uma curiosidade: muitas plantas só se reproduzem depois do fogo. Na natureza, isso era causado geralmente por raios, era acidental. Esse fogo ele acontecia de uma intensidade relativamente baixa e o cerrado conseguia resistir a esse fogo. Nesse ambiente agora que está que está restrito, próximo à cidade, a gente tem que ter controle sobre esse incêndio. Por isso que existem esses caminhos, esses aceros, as estradas, para exatamente quando se pegar fogo, sofrer um incêndio, ter como haver primeiro o combate desse incêndio, né, se ele for um incêndio criminoso, por exemplo, e poder manejar esse processo. O secretário de Gestão Ambiental e Sustentabilidade da UFSCar lembra também que o cerrado é um grande mosaico de diferentes tipos de vegetação. Ela varia de acordo com o solo e a disponibilidade de água. Porque aqui a gente tem cerrado que, a partir do que era a plantação, né, que aqui foi uma fazenda, voltou a ser cerrado, até áreas de cerrado que já estão maduras, então são áreas de cerrado que a gente chama clímax, até essas misturas de cerrado com a Mata Atlântica. Então é uma riqueza muito grande. A proposta é transformar então a área que você tem de recuperação hoje como área de conservação. Roberto sabe bem da importância disso. Ele é servidor da UFSCar, frequenta o cerrado há 30 anos, conhece tudo na palma da mão
E mesmo assim... O lobo-guará eu só vi 6 vezes. Então, se você fazer uma média, se você fazer uma conta, 30 anos, só 6 vezes, pois é. E se encontra uma cobra... Eu estou na preferencial, mas eu paro para ver ela passar. Ele pedala por aqui cerca de 20 quilômetros por dia. É um apaixonado pelo Cerrado. Costumo dizer que aqui é o meu segundo quintal. E é um lugar, um espaço que muitas pessoas que são carlenses, outras pessoas que residem em São Carlos, não conhecem. Márcio e Maria também vêm quase todos os dias para cá. Escolheram o Cerrado para caminhada e valorizam esse lugar como patrimônio de São Carlos. A gente sai de casa, em 10 minutos a gente está num lugar desse para caminhar, não precisa nem sair da cidade, né? Você ir num hotel fazenda, por exemplo, para você fazer uma caminhada no meio de uma mata, de um cerrado. Aqui deveria ser tombado e ser feito o seguinte, olha, aqui não se mexe mais, entendeu? Aqui não se corta mais nenhuma árvore, ou pelo contrário, né? Planta mais, né? É hora de ir para um rápido intervalo e a seguir você vai ver as notícias que são destaques na semana. Tem dicas de cursos e também de exposições. E mais, a UFSCar foi uma das sedes da Sanka Cup. Para muitas crianças e adolescentes, foi o primeiro contato com uma universidade pública. Tendo contato com a faculdade, uma universidade desse tamanho, para eles acaba sendo enriquecedor também, né? A reportagem completa daqui a pouco. A gente volta já. O UFSCar Notícias está de volta e vamos direto até a Coordenadoria de Comunicação Social da UFSCar, porque o João Juste traz as notícias que são destaques na semana. É com você, João. Olá, Kelly. Olá, vocês que nos assistem. Uma pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Terapia Ocupacional da UFSCar tem o objetivo de investigar como mães que também trabalham fora de casa usam o tempo e quais papéis desempenham ao longo do dia. A intenção é contribuir com a prevenção de problemas ocupacionais e também com a promoção da saúde e da qualidade de vida dessas mulheres. Para desenvolver o estudo, estão sendo convidadas mulheres, mães, que tenham pelo menos um filho de até 12 anos de idade e que trabalhem fora de casa, por período integral ou meio período. Podem participar mulheres de qualquer região do Brasil que só vão precisar responder a um questionário online. O questionário está disponível no portal da UFSCar, onde tem mais informações sobre esse estudo. E até o dia 31 de janeiro, a UFSCar recebe a inscrição de candidatos para a seleção ao curso de aperfeiçoamento em Educação, Pobreza e Desigualdade Social, que será ofertado na modalidade à distância. O principal objetivo do curso é capacitar os coordenadores estaduais e municipais do programa Bolsa Família na Educação e também professores da educação básica em temas como diversidade e preconceito, os desafios da convivência na escola, cultura e comunicação, sucesso e fracasso escolar, desigualdade social, gestão escolar democrática e projeto político-pedagógico coletivo. O curso é completamente gratuito, são 600 vagas disponíveis e as inscrições devem ser feitas pela internet no endereço que aparece aqui no vídeo. Mais informações sobre o curso no portal da UFSCar. E para a gente finalizar, também até o dia 31 de janeiro, a Biblioteca Comunitária da UFSCar apresenta em São Carlos 2 exposições de desenhos. Uma delas pretende dialogar com o público por meio de desenhos e esboços feitos com carvão e lápis e que levantam questões sobre o real e o abstrato. A outra é composta por aquarelas, que retratam pessoas livres
no simples ato de existir. As exposições estão disponíveis para visitação gratuita na Biblioteca Comunitária da UFSCar, no campus em São Carlos, durante o horário especial de férias da biblioteca, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite e aos sábados, das 8 às 2 horas da tarde. Por hoje é só, até a próxima! A UFSCar Campus São Carlos foi uma das sedes da Sanca Cup. A competição reúne crianças e adolescentes que sonham um dia jogar em grandes clubes de futebol. Olhos atentos na arquibancada e coração aflito. Não é fácil ser pai de jogador, não. É difícil, ainda mais quando ele está em campo, né? Quando ele está em campo, aí cada bola que vai no gol é complicado. Essa é uma partida da Sanca Cup, competição internacional que reúne 32 delegações com cerca de 3.000 participantes, entre atletas e comissões técnicas. Aos 13 anos, James já é volante do TC Liderança e conta qual é a motivação para estar em campo. Eu gosto muito de jogar futebol, né? E às vezes quando eu vejo minha família sofrendo, dá uma dor no coração, entendeu? Aí sempre quando eu entro em campo eu penso neles, entendeu? Que eu vou conseguir um dia. O técnico diz que o time já conseguiu revelar jovens talentos que foram para grandes clubes e que campeonatos como esse em São Carlos são muito importantes. A gente disputa muitos campeonatos regionais em São Paulo que não tem a mesma visibilidade igual esses torneios que são criados no período de férias, né? Em janeiro, junho, julho, que esse sim a gente tem obtido bastante sucesso com as nossas categorias aí nas competições. No total, são 9 categorias, da sub-10 à sub-18. E com jogadores tão jovens, como fica a arbitragem? Nossa função aqui não é somente aplicar as regras do jogo como elas têm que ser aplicadas, né? É ajudar no desenvolvimento do futebol com eles também, né? Muitas dessas crianças não vão ter uma chance em times profissionais e aqui acaba sendo um sonho para elas. Elas vêm, elas viajam, se interagem com novas equipes, novas pessoas. E tem um fato muito importante que eu já presenciei aqui também, que é a parte da alimentação. Muitas dessas crianças não têm o que eles comem aqui em casa. Vai muito além só do futebol nessa copinha, né? Mas com a bola rolando, todos querem despertar a atenção dos olheiros. Os olheiros, pelo que eles chegam pra gente, eles preferem mais crianças mais jovens, né? Mas nada é firme, né? Então eles podem se interessar por uma pessoa de 17, 16 anos, de 18 anos, mas a preferência deles mesmo é para quanto mais nova, melhor. E eles procuram a gente, eles procuram os treinadores. Muitos deles não conseguem estar em todos os campos, então a gente acaba sendo meio que um caminho para eles. A gente vê algum jogador que se destaca, a gente comenta com eles para eles darem uma olhada. E para a criançada é uma forma de estimulação para jogar também, né? A UFSCar foi uma das sedes dos Jogos. Para muitos, esse foi o primeiro contato com uma universidade pública. Não é só jogar futebol, o estudo é muito importante e tem que ter um estudo. E aí, tendo contato com a faculdade, uma universidade desse tamanho, para eles acaba sendo enriquecedor também, né? O UFSCar Notícia de hoje vai ficando por aqui. Você já sabe, né? A gente sempre espera a sua participação, a sua opinião. Então fale com a gente acessando TV UFSCar no Facebook. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.